Eu vi até que tem uma pergunta aqui. Eu vi que tem uma pergunta aqui do Marcelo que é sobre a origem da corrupção na Isso, música. Mas, se quiser, pode colocar quando começou essa corrupção da música clássica. Bom, aí você está perguntando da música clássica, né? Na verdade, eu volto atrás, né? Quando é que começou a primeira corrupção da música? A primeira corrupção da música acontece com a desobediência luciferina. Porque aí a gente tá falando música naquele sentido, né? A gente tá pegando, tipo, toda essa amplitude do campo da música. Ou seja, na música cósmica, a corrupção acontece na rebelião luciferina. Na música humana, ela acontece na queda, quando Eva provoca uma discórdia e Adão aquece essa discórdia. E se você pegar tanto a rebelião luciferina quanto a queda humana, existe um movimento de separação. O intelecto se separa da vontade, ele não, tipo, você consegue pensar coisas que não são verdade, né? Então, tipo, é uma bagunça que acontece na nossa cabeça que vem deste divórcio. Na música, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da técnica, né? Você tem, por exemplo, Bach resolve um problema que existia na música, que era o problema do temperamento. Por quê? Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. A música dos gregos, né, com a oitava, a série harmônica dos gregos, se você for afinar um instrumento pela série harmônica, você não vai conseguir mudar o centro tonal depois. Você vai ter se ele está afinado em dó, você vai ter que tocar em dó, porque se você for tentar tocar uma coisa em sol, os intervalos vão estar desafinados, porque eles não são, né, eles não são matematicamente equiparáveis, né? A distância entre uma sétima e uma segunda no temperamento é a mesma, né? Uma sétima menor e uma segunda maior é a mesma. Na série harmônica não é, né? Existe uma diferença então você não consegue tocar em diferentes centros tonais, você não consegue tocar se você for afinar o seu piano e você for afinar de acordo com os harmônicos de um violino, vai dar problema, né? Se você for só pela matemática das cordas. Então aí Bach, ele resolve um problema, ele resolve este problema com o temperamento. Ele diz, então vamos desafinar um pouco em relação à série pitagórica, né? Mas sem que o tom perca o seu caráter dinâmico, ou seja, tipo, uma sétima ainda vai resolver na oitava, né? A segunda ainda vai apontar para a primeira, a terceira vai continuar sendo uma consonância. Você não perde esse caráter dinâmico no sentido de força, né? Da força tonal, certo? Com o temperamento acontece essa emancipação, porque agora você pode ter o encadeamento de diferentes vozes indo para diferentes centros tonais. Então você ganha uma liberdade, com uma restrição, uma perda aqui, você ganha uma liberdade muito grande, certo? Porém, você também gera, e aí no momento que você vai encadear as vozes, você precisa que elas estejam no ritmo certo uma com a outra. Então começa a surgir a necessidade de uma uniformidade do tempo. O metrônomo. Pá, 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 e as suas subdivisões. Ao fazer isso, e não é a intenção, tá entendendo? Não é a intenção. Ao fazer isso, a gente começa a desmembrar a música. A música de Bach tá ali. Na música de Beethoven, você já vai notar que, bom, eu já domino essa técnica toda aqui, então eu vou experimentar umas coisas aqui. Então ele começa a experimentar, acentuar os tempos fracos, né? E aí isso vai, tudo bem, não dá problema nenhum na música de Beethoven, mas vai criando essa separação e essa especialização da disciplina. A especialização da melodia, a especialização da harmonia, a especialização do ritmo, e aí a música vai se desmembrando nesse sentido, né? Quando a gente chega em Stravinsky, a gente tem esse nível de separação técnica tão bem
definido que ele vai conseguir colocar tons diferentes, né, tonalidades diferentes ocorrendo ao mesmo tempo, com um ritmo completamente alucinante, assim, né, um negócio assim, notável, realmente, é uma força da natureza, o Stravinsky. Porém, com isso, com essa especialização, começa a surgir essa possibilidade de você focar em uma coisa só em detrimento de todas as outras. Tá entendendo? E com o passar do tempo, isso vai chegar naquilo que a gente chama dessa primazia do ritmo, né, da batida e tal, e pá. Então, esse empobrecimento que a gente vê agora, essa distância tão grande, né, ela vem de uma separação que acontece ali no início, e ela não é intencional. Tipo, para mim, isso prova o como esse mundo está fadado à desordem mesmo. Você não corre contra você não corre contra a entropia, né? Você não tem como o que não quer dizer que você deva, né, ir com o fluxo, né? Mas perceber que existe essa tendência natural, existe essa corrupção natural que ela está no homem, e com o passar do tempo ela vai ficando, né, cada vez mais gritante, né? De onde vem a ideia da música, como de olhar para a música apenas como estímulo? Vem de uma separação. A gente viu aqui como Boécio, como Agostinho enxergava a música como algo muito mais amplo, a música dos planetas, a música da alma humana, a música e só o fato da gente, quando fala de música hoje, tratar dela como apenas esse caso particular, isso já mostra que nós estamos vivendo essa separação, independentemente da gente concordar com ela ou não, né? É preciso, tipo, que a inteligência recue um pouquinho para analisar isso aí, para ver esse tipo de coisa. Então, o meu ponto existe o funk, é quase que uma consequência natural, cara. Você pega, tipo, beleza, emancipou o ritmo, daqui a um tempo vai ter isso. Tá entendendo? Emancipou a sensação, daqui a pouco vai ter isso, né? Porque você precisa, sei lá, né? Você pega, sei lá, o rock, você pega, desculpa, eu vou terminar. Você pega o rock ou o jazz, né? Era disruptivo na época. Porra, Elvis Presley era disruptivo. Hoje em dia, a pessoa vai casar e a orquestra toca And I can't help falling in love with you, né? Isso aí é um conservador. Sim, exato. Então, a janela de Overton, meu irmão, ela vai se movendo muito, e o apetite das pessoas vai se direcionando para cada vez mais estímulo. O homem quer mais, ele quer mais. Pô, já tenho Netflix aqui, não sei o que lá, tipo, eu quero o que é que vai me chamar a atenção. Então, esse culto ao espetáculo, ao evento disruptivo, a essa explosão, né, que está no seio da modernidade, né, isso vai levar a esses elementos. É difícil a gente enxergar em bar como é que vai dar em, né, como é que vai dar em, sei lá, em MC Pipoquinha, tá entendendo? Mas existe um movimento meio que contra o qual você não escapa, é difícil escapar dele. Assim, eu gostaria de complementar do seguinte modo. Acho que quando nós falamos disso, Santo Agostinho ele dá um defeito já para a música dos gregos. Né? Se o defeito dos histriões gregos foi pensar a música numa questão técnica. E eu acho que isso se encaixa justamente nisso. Quando a gente pensa a música meramente como uma questão técnica, esquece de que ela está atrelada enquanto arte liberal que é, enquanto caminho que é, enquanto passagem que é, entre os princípios naturais, uma questão mais filosófica, etc. Quando a gente considera esses pontos, a gente vê que tem um problema aí. Então, os gregos já tinham esse problema, que Santo Agostinho vai colocar. E eu acho que esse problema ele ressurge no nominalismo de Guilherme de Ockham, para ser bem sincero. Porque quando o nominalismo ele faz essa destruição do princípio universal, da ideia de princípio universal, isso acaba sendo aplicado, é claro, às artes em geral, à educação, à música, etc. Assim, apesar de que, eu não sei se o Raça gosta do Guilherme de Machot, eu não gosto. Eu gosto de algumas obras dele, mas em geral eu não gosto pela mera ideia de que ele trouxe à vida na música o princípio nominalista. Não só ele. Mas ele trouxe esse princípio em que sentido?
Se a gente ler a Docta Sanctorum Patrum de João 22, ainda que João 22 tenha sido quem foi, a gente vê que ali ele coloca já algumas críticas justamente a esse movimento da Ars Nova que surge e de quem Guillaume de Machaut ele é um dos expoentes mais fortes. Que essa separação que existe, quando há essa separação de princípio, começam-se as experimentações, justamente. Claro, já havia uma experimentação ali, já o organo surgiu séculos antes. É evidente. O canto gregoriano já não era puro no século XIII, é evidente. E eu nem estou procurando um purismo no canto gregoriano nesse sentido. Meu ponto é que quando a gente ouve, por exemplo, até por isso que eu perguntei mais cedo, será que é a missa de Notre Dame? Porque para mim a missa de Notre Dame ela traz algumas ideias de intervalos ali, por exemplo, que para a época eram disruptivos, usando a palavra até que você usou. Para a época, aquele uso de tensão o tempo todo, né, e uma peça que durava imenso, assim, aquele Kyrie é imenso, e as outras peças, etc. Você toma aquilo ali, você compara, por exemplo, com uma missa de Palestrina, é claro, séculos depois, já, a gente está falando de uma época, da correção, do que eu tomo da correção daquilo que foi o nominalismo na música. Palestrina, ele corrige esses problemas. Ele vai pegar a polifonia, ele vai corrigir, ele vai trazer para aquela polifonia que a gente conhece, Tomás Luiz de Victória, etc. Os mais conhecidos são esses, acho que o pessoal conhece. Esse princípio nominalista é que vai, à medida do tempo, causando essa emancipação. Primeiro da filosofia. Primeiro da ideia de que a música ela tem uma função filosófica e, portanto, assim, por tabela teológica, né? Ela serve à teologia e à filosofia. Você separa esse princípio da música e você faz dela um ente separado do resto, você traz essa abertura. É claro, a gente está falando de uma coisa que durou séculos, porque, afinal de contas, também o homem medieval ele raciocinava mais do que o homem moderno, né? Então ele sabia também que as coisas tinham um limite que precisava ser mantido também, né? E a igreja, claro, também fazia a preservação de muita coisa. Quando isso vai sendo preservado, mas vai sendo ao mesmo tempo rompido pouco a pouco, conforme a música avança. A gente chega na Renascença, depois tem o Barroco, a gente tem esse combate jesuíta também pela música, pela boa música, em especial justamente com o Barroco. E aí você tem depois o classicismo, e até o classicismo, por isso a gente chama até o Barroco, a gente chama de Ars Antiqua, né? O que vem depois realmente segue outros princípios, assim, abertamente. Princípios que vão sendo germinados nessa música a partir do século XIII e XIV, mais principalmente a partir do XIV, vai germinando esses princípios, que vão depois desembocar naquilo que Bach, inclusive, era contra. Você sabe disso, que o pessoal que não sabe, Bach, ele não compunha música da sua época propriamente. Ele era meio que um velhão, assim, ele compunha música que para a época já não interessava mais. Era um barroco, claro, maravilhoso, espetacular. Só que para a época já era o galante. Aquilo ali já tinha passado. Então, por quê? Porque ele via um princípio objetivo naquilo. Eu acho que era numa análise objetiva, começando pela filosofia, mas não terminando nela, terminando no ponto que o senhor citou. Eu concordo com o senhor. Eu acho que realmente esse no que toca música instrumental, sonora, que é o que você falou da música dos sons mesmo, não é música humana, não é música universal. Eu acho que esse é o ponto. Realmente, a gente desemboca nisso. Mas isso começa primeiro por essa revolução que acontece nos princípios no nominalismo. Acontece na cristandade, né? Porque na Grécia você pega no livro do Boécio de música, ele narra o que aconteceu em Esparta, né? Que teve jovens que tiveram que ser tirados da presença de uma certa música porque a música tinha ritmos lascivos e tal, e eles terminaram invadindo uma casa e iam né, violentar uma pessoa, né? Então, tipo, o que é uma coisa assim que pra gente é meio tipo, caramba, o cara escuta uma música e vai... Isso mostra que a gente é pouco sensível. A gente, na verdade, não tem sensibilidade pra música mais hoje em dia. Sim. O nível de superestimulação que a gente tem hoje, né, faz com que a gente seja que a gente meio fique anestesiado em relação a várias coisas. Mas se você pensa, tipo, sei lá, a pessoa que... Eu sempre fico tentando imaginar isso, né? Mais do que como era a música dos gregos, é tipo, como devia ser estranho, porque você tá, a maior parte do tempo, o silêncio, ou então o barulho das pessoas, ou o barulho da cidade, né? Se você mora numa cidade, se você mora no campo, assim, não tem barulho nenhum,
existem pessoas que passaram tipo a vida inteira e nunca escutaram uma música sendo tocada, né? Eu pergunto você agora, você falou que você mora mais no interior, é ou não é diferente você ouvir o canto gregoriano, entendê-lo na sociedade quando você mora no campo e quando você mora na cidade, ou quando você mora num lugar tranquilo e no barulho? Eu acho que um dos problemas, por que as pessoas não entendem que o canto gregoriano é o canto da liturgia, é porque elas não entendem que no passado, isso que a gente vê hoje não existia. Esse mundo caótico que a gente vê não existia. Você tinha uma alma, assim, estabelecida minimamente com uma relação com a natureza, com a compreensão das coisas naturais e com silêncio, justamente, com silêncio. E aí você coloca algo nesse silêncio que vai potencializá-lo e não prejudicá-lo. Porque o silêncio é justamente o lugar onde se encontra Deus. Então é isso, realmente é um aspecto social, de novo. É um aspecto social. E o aspecto social muda a música produzida. A música com compressão, hoje, ela é um reflexo da sociedade. É uma música sem dinâmica. É uma música sem dinâmica. Bora. Enfia tudo que dá, no máximo volume que dá, vai. Entendeu? Quando acabar, acabou, você dorme, depois você acorda de novo e vai de novo. É isso aí. E aí que tá. A gente esquece isso aí. Tem uma coisa que eu toquei durante uns 4 anos, eu toquei em igrejas protestantes, né? Aqui nos Estados Unidos. Eu tocava órgão, tinha uma igreja lá que eu era o único branco, tá entendendo? Então era aquele estilo pentecostal, os Southern Baptists também tem aquela coisa do shout, né, com a bateria acentuando ali. E eu notava que não só em mim me sentia mais pumped, tá entendendo? Mais tipo, caramba, isso aqui tá indo, né? E as pessoas entravam, tipo, as pessoas se jogavam no chão, o pessoal recebia o espírito, né? Tipo, esse tipo de o espírito ninguém vai... Né? Bom, eles chamam de o Espírito Santo, né? Falava em línguas e esse tipo de coisa. Então, obviamente, eu noto dentro dessa liturgia, né, um apelo às sensações, né, a trazer as sensações para a flor da pele até que você quase realmente convulsione com o que negócio. É o caminho inverso da música sacra, tal como ela sempre foi conhecida. E o grande catalisador disso aí é a bateria. O grande catalisador disso aí é a bateria. Claro, você pode ter o pianinho ali tocando, tal, o órgão ali, tipo, vai rolar, o coral vai cantar, não vai ser aquela coisa. Quando entrou a bateria, meu irmão, o pessoal começa a pular e tal, não sei, é um negócio incrível. Mas eu noto que no catolicismo está acontecendo, já é realidade, né? Existe um movimento análogo a isso, né? Sim, a esse culto das sensações, né? Ao culto de um sentimentalismo, ao culto da própria ideia de participação. Eu preciso participar. Tá entendendo? Aí, de repente... Tem que fazer sentido. Não foi a mesma coisa. Essa missa eu não senti nada hoje. Nossa, né? Não senti nada, né? Aí tá lá, aí o cara bota a mão pra cima, assim, fecha o olho, pá, noite, traiçoeira. Aí eu digo, eita, rapaz, isso aqui eu já vi isso em algum lugar. E aí, inclusive eu vi um rapaz protestante que eu me esqueci o nome dele, criticando um vídeo que tem famoso da Colo de Deus, de Marquinhos. As meninas tem dança performática, as meninas estão recebendo a pombagira ali, né? E ali, e ele falando, tipo, tá vendo? Ele estava focado apenas na questão de se a música tinha uma idolatria a Maria ou não, porque a música é bem sentimental em relação a Maria. Mas sentimental por sentimental, tipo Saltério, a medieval também era extremamente sentimental e até, tipo, tem coisas que você não são teologicamente verdadeiras ali, né? Mas é pela poesia que o cara vai lá e naquele êxtase, né, emite aquele juízo ali. Só que o cara tava preocupado com isso, com essa, tá vendo? Essa idolatria que eu digo, irmão, você não percebeu que eles estão fazendo a música de vocês, não? Não, é verdade. Ele não percebeu que, tipo,
essa parada toda, essa coisa da idolatria que ele tava vendo, tipo, na verdade era exacerbada pelo sentimentalismo da música deles, tá entendendo? Então Sim, é o algo... subjetivismo é justamente quem que foi que colocou o subjetivismo na religião? Né? Na religião cristã? Justamente foi o protestantismo. Então mas, assim, aí fica aquela... Pode falar. Não, fica uma indagação aqui para vocês. Lutero, você está feliz? Eu não sei se ele está muito preocupado com os nossos comentários agora. Acho que ele tá passando por uma lugar muito quente, sem ar-condicionado agora. Eu tinha que fazer essa aqui, pelo menos aqui, cara. Bom, mas, assim, estamos chegando aqui ao nosso final. Muito obrigado a vocês. Querem as últimas considerações? Por favor, Gabriel. Assim, eu acho que faltou a gente falar um pouco mais sobre o rock, eu acho. Mas, assim, eu acho que vale a pena o seguinte, senhores. Não levem em conta a nossa época como sendo a rosa do campo, sabe? Olhem a história como história. Olhem para a história toda. E entendam que nós não fazemos parte senão de um pequeno pedaço disso tudo. Se a música composta em 1930 é ruim, e o cara vai chorar porque ele não pode ouvir a música de 1930, seja lá porque ele gosta, não sei do que, porque é ruim... O que é 1930 em relação à história? A gente tem que ouvir músicas sob bons princípios. A gente tem que entender que se algo nos afasta daquilo que é o correto, música sacra, as regras estão lá dispostas. São Pio X, Pio XI, Pio XII, a Congregação para os Ritos deixou isso claro. Tá lá. Agora, no que toca a música profana, não sejamos liberais nem comunistas. A gente precisa entender que não há liberalismo nesse sentido. Não há liberalismo na música. Ele não tem o direito de ouvir o que quiser porque não é sacro. Não, eu ouço o que eu quiser. Não. Você precisa prezar pelo bem das almas de vocês. Esse é o ponto. Toda música é arte e, nesse sentido, ela deve não só ser um reflexo da beleza, mas um reflexo dessa relação de harmonia do homem com a criação e do homem com o próprio Deus também. Na medida em que a música se afasta disso, ela vai se tornando caótica e má. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.